Hello. Olá. Estamos esperando o senhor Daniel Ourix. Joyce. Oi, mãe. Sejam todos bem-vindos. Segunda-feira, iniciando mais uma semana. E a gente já começa falando... Ó, senhor Daniel me mandando mensagem. Entre logo, senhor Daniel. Iniciamos a semana falando de um tema fundamental para todos nós. Nada mórbido, como alguns possam achar. Ah, entrou o senhor Daniel. Acho que tem que pedir para participar, né? Para mim não apareceu nada ainda. Dan, você me chamou? Você. Vê se aparece para você. Ah, que bom. Cá estamos. Bom dia. Bom dia, caro Daniel. Bom dia para todos. Eu achei que não ia dar certo. Entrei, o Instagram não permitiu, travou aqui, eu saí, entrei, mas chegou. Não, no fim deu tudo certo. Oi, Fábio. Ainda não, ainda é cedo para dizer, hein? Ainda é cedo para dizer, é verdade, né? Oi. No fim pode não dar certo. Sempre pode não dar, né? Tudo pode sempre não dar. A gente tenta. Eu sou um pessimista maluco que não... Ai. Tá certo. Camila, tudo bom, Camila Goldstein? Coisa boa você aqui, Fernando. Felipe, Mas o Instagram é seu, eu tô me metendo aqui demais, né? Não, tipo, você já é de casa. Totalmente de casa, tá à vontade, tá tranquilo. Mas enfim. Bom, primeiro de tudo, quero realmente agradecer novamente, que é uma honra para mim estar aqui dividindo esse espaço com você. Para falar de qualquer tema seria uma honra, mas ainda mais para falar de um tema que me é tão caro e eu sei que a ti também. Então, quando me surgiu isso, eu não podia pensar em mais ninguém, assim. Eu falei, não, tem que ser com meu amigo Daniel. E, enfim, eu imagino que todos conhecem você aqui, mas caso alguém ainda não conheça, peço que você se apresente, diga quem é essa pessoa que fala direto aí de João Pessoa. Pois é, eu sou o Daniel Ourix, né? Sou psicólogo formado desde 2014, tenho trabalhado na clínica desde então. Conheci a Ju ocasionalmente num curso grande, né, majestoso Ítalo Marcilli, no Rio de Janeiro, né? E desde então começamos a manter alguns... a gente se falou bem pouco lá, inclusive, né? A gente trocou assim, 2 palavras, 3 palavras, coisa bem rápida. Mas a gente acabou se acostumou aí de se manter pela internet, um diálogo, um bate-papo legal, e estamos aí, né, para mais um encontro. Tive a oportunidade de ir na casa dela em novembro. Voltei no Rio para o curso de outro curso de diplomacia sobre temperamento. E ela me aceitou aí de 10 horas da noite para conversar, assim, uma pilorota até não sei que hora. Não tem o que fazer, estava perdido no Rio de Janeiro. Venha para cá, acolhedora e tudo mais. Eu devo muito a ela. Então é isso aí. Não sei, sim, se por algum momento eu sair correndo daqui, aí que meu filho acordou e minha esposa está na outra para dormir ainda, não saiu do quarto, enfim, tá? Aí sem problemas. Eu volto. Sem problemas. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Ou não. E tudo bem. Enfim. Mas então, a gente nem combinou nada, porque é assim mesmo, né? Não combino. Mas assim, eu
eu fiz só agora há pouco aqui, quando eu terminei, eu fiz uns apontamentos só para guiar assim, a gente. Porque, né, para quem não conhece o senhor Daniel, ele engata aí a quarta e vai. Né? Assim, então, temos o quê? Até amanhã. Então, eu tentei, como melancólica, que a gente tenta só dar uma mínima organizada, só para ver se o negócio, né, a gente tenta aqui. Ajuda pra caramba, ajuda. Mas, enfim, mas eu acho que casa bem, entendeu? Melancólicos com sanguíneos, eu acho que formam boa dupla. Inclusive, sua esposa é que o diga, né? Boa melancólica. Caso com, né? Mas, então, assim, eu pensei... eu fiz até, respondi umas perguntas aí que me mandaram e fiquei até bastante surpresa, devo confessar, que a primeira pergunta, eu acho, que eu recebi, e foi a primeira que eu respondi, foi assim, se eu acreditava mesmo na morte. E eu fiquei meio espantada. Primeiro eu falei, pô, a pessoa deve estar me zoando, será que é sério? Sei lá, né? Enfim, e depois, porque eu não parei muito hoje ainda, mas depois ainda recebi mais uma resposta, né, diante aí do que eu respondi. Dessa pessoa, não tive tempo ainda, mas, enfim, questionando ainda. Então eu sigo sem saber se isso é algum tipo de piada ou se pode ser miolos fora também, né? A gente nunca sabe. Não, eu juro, eu tô falando sério, gente. Tô falando sério. Eu fiquei me questionando, assim, mas enfim. Então, assim, a verdade é que a morte, né, quando algumas pessoas, assim, quando eu falei que vou falar sobre a live da morte, nossa, mas que horror, como assim? Você vai falar disso? Eu falei, gente, mas assim, como não falar disso? Né? Como não falar? A morte é basicamente a realidade da vida, né? Assim, ela faz parte da vida. E aí, acho que estão me trollando, né? Deve ser. Mas... eu logo me lembro, assim, também, né, dos antigos aí que falavam, né, do memento mori, né, que é justamente lembre-se de que você vai morrer. E que as pessoas refletiam sobre isso. E que isso, né, como muitas coisas a gente sabe, né, isso se perdeu aí ao longo dos tempos. E a gente chega hoje em que praticamente a sensação que dá é que a gente vai vivendo a vida, quanto sociedade e tal, a gente vai vivendo sem justamente refletir sobre um tema fundamental. Quer dizer, nós vamos morrer, todos nós, não há como escapar. Inclusive, chega a ser quase paradoxal a gente dizer que teme a morte. Porque, enfim, é a própria realidade acontecendo, né? Então, a gente não sabe quando vai ser. Pode ser que a gente esteja aqui no meio da live e eu morra de uma hora para outra. A gente não sabe, né? Mas a gente sabe que vai acontecer em algum momento. Então, como não refletir sobre isso, né? E a gente, quando não reflete sobre isso, a gente realmente vai vivendo a vida, né? Como eu coloquei lá, vamos dizer, feito idiotas, né? Feito bobos, alegres, né? Aquela pessoa que parece estar desavisada no mundo. Sendo que aí eu penso logo assim, o que a gente está fazendo aqui? Né? Assim, digamos, e nem estou falando só da questão de ultrapassar uma visão materialista, mas de assim, a gente nasce homem, que eu digo ser humano, para ser humano. Né? Fomos feitos para isso. E quando a gente vive assim, sem refletir sobre a morte, vivendo assim, feito bobos alegres, né? A gente, na verdade, vê a vida passar sem, de fato, viver. Sem viver como humanos, que é o que nos cabe. Quer dizer, a gente não atinge a nossa potencialidade de ser humano. Né? A gente, é quase como eu dizer assim, a planta existe para ser planta, para fazer fotossíntese, sei lá eu. O bicho existe para cumprir os seus instintos. O homem existe para um determinado fim, ser humano. O que é que a gente precisa buscar, né? O que é o alimento que a gente precisa conquistar, né? Nessa caminhada que é a vida? É caminhar em busca das virtudes, dos valores, da sabedoria. Né? Quando a gente consegue alcançar esse tipo de coisa, a gente está virando gente, digamos. Né? Isso são coisas, a gente pode dizer assim, que
não nos são tiradas, porque elas fazem parte de quem eu sou, quer dizer, do nosso ser. O nosso ser não nos é tirado nem pela própria morte, né? Nesse sentido, quer dizer, o que eu conquistei de virtudes ao longo dessa vida, o que eu tentei, o que eu me empenhei, o que eu me esforcei, né? Nesse sentido, isso não me é tirado. Né? Então, assim, a importância que é, né, só para dar um início, assim, a gente primeiro saber que é gente, não é bicho nem planta. Então a gente deveria se comportar feito gente nesse mundo. Né? E aí até é uma coisa que eu sempre penso, assim, que às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu não acredito em nada disso, porque quando morre, morre mesmo, acabou e tal. Enfim. E aí eu penso assim que Marco Aurélio, imperador, lá atrás, ele dizia, né, e eu acho muito interessante, que se você, digamos, acredita que existe algo após esse plano terreno, né, você morre e acontece algo depois, então trabalhe duro. Né, trabalhe duro, tente conquistar virtude, valores, enfim, caminhe em direção ao bem, ao belo, à verdade, que a gente fala. Porque né, depois você segue aí com isso, enfim, e você tem as suas crenças, você sabe que isso é importante. Caso você ache que não, que é só isso mesmo, na hora que, pronto, aconteceu a passagem, acabou, fim, evaporou. Então, você também tem um ótimo motivo para, nesta vida, afinal de contas, a única oportunidade que você tem. Você vai deixar? Você só pode morrer amanhã. Você não acredita que não tem nada depois. Você vai deixar para lá? Vai viver o quê? Feito uma planta? Né? Então, assim, não tem muita escapatória, né? Se a gente for pensar, se a gente quer ser gente, não tem como a gente não se alimentar, né, do que é o bem, o belo, a verdade, que a gente fala tanto, que eu poderia falar aqui, né, que são as virtudes, que são valores, e que hoje em dia é tão interessante que a gente vive, assim, num momento, né, que é quase como se a gente tivesse que subornar o homem, gente, que eu digo é o ser humano, tá? Homem e mulher. É quase como se a gente tivesse que subornar o homem para que ele queira se alimentar do que é o seu alimento, que é isso. Porque a gente vive um momento em que é quase como se não existe nada absoluto. Né? Uma pessoa que questiona a própria morte, eu me pergunto. Me pergunto, o que é isso? A primeira coisa que me vem para isso só pode ser palhaçada, brincadeira. Dan tá aí? Travou aqui para mim. Para vocês me escutam bem, gente? Escrevam aí só para eu saber se travou aqui ou se travou lá. Voltou? Voltei. Eu vi que travou aí um pouquinho. Reapareceu. 100 segundos só. Estão me vendo? Tô te vendo. Tá falhando um pouquinho, mas tô te vendo. Tá. Se travar aí, você me avisa, escutar? tá? Que eu vejo aqui o da conexão. Tá. Escutei. Tá. Então, eu tava falando isso, né? Que é quase como se a gente vive num momento em que as pessoas questionam o que é absoluto. É quase como se não existisse, né, algo absoluto. Tudo é relativo. Inclusive, chega ao ponto de... É quase como assim, você tem que ganhar alguma coisa para se alimentar do que é o alimento que lhe cabe. Né? É uma coisa muito estranha. Quando eu paro assim, é tudo muito estranho. Né? Porque a gente se afastou muito, do essencial. Né? A gente se afastou muito do essencial e aí, enfim, chega as pessoas, a maior parte, que falam, não se pode, teve alguém que diz, não posso falar em morte, não, imagina que eu vou pensar na morte, que isso já me dá ansiedade, não consigo pensar em morte, não, porque é melhor, e aí é engraçado, né? É quase como se fosse assim, se eu ficar aqui bem quietinho, se eu não nem pensar, imagina, que está falar na morte, melhor ficar bem quietinho aqui, que aí vai ver, ela nem aparece para mim. E aí a pessoa faz o quê? Ela morre em vida. Que é o que acontece. A gente está deixando, né, muitos de nós, quando a gente vive a vida assim, deixa a vida passar e você não se dá conta de que, bom,
talvez você ainda esteja aqui nesse plano terreno, mas você está sobrevivendo, você não está vivendo. Porque viver dentro da condição humana pede que a gente se alimente do que precisa para ser gente, para ser humano. Né? Então é isso. Diga algo, meu caro Daniel. Que eu também gosto de falar, né? Se eu começo a falar, se falhar, amanhã a gente acaba. Se falhar ou cortar, tu me avisa, tá, Ju? Tá bom, tá bom. Que eu troco aqui a conexão. É interessante que Victor Frankl tem uma frase que eu gosto pra caramba, que é o seguinte: viva como se fosse uma segunda vez e estivesse prestes a fazer tudo tão errado como da primeira. Porque, em geral, é isso que nós fazemos. Em geral, nós fazemos tudo tão errado. Porque não percebemos que a nossa vida é finita. E é de se espantar, mas eu não me espanto. Assim, falar da morte é um tema, querendo ou não, um tema denso. É um tema mais assim, que nos puxa para uma imersão, para uma interiorização, é pesado, a coisa é densa. Né? A gente fala de amor, quando fala de amor, coisa linda, coraçõezinhos, Pato, Stephanie, Brita, pô, vamos lá. Quer dizer, cagou, nem deu certo. Mas coisa para cima, a morte traz um recolhimento. Quando eu falo da morte, eu penso em algo mais como uma caverna, como quem entra numa caverna, uma coisa mais recolhida, mais introspectiva, mais... Peraí, deixa eu perceber o que é isso. Assim, e hoje em dia, é espantoso, mas assim, não me causa tanto espanto que as pessoas neguem a morte. Né? Porque, afinal, assim, nós fazemos isso dioturnamente. Ora, há pouco tempo, a tia de um amigo faleceu e eu olhava para ela e dizia, caramba, tá indo. Né? Tá indo. E algumas pessoas diziam, não, vamos lá, ainda não. Eu olho para o meu avô, né, eu digo isso à minha mãe, olha que o meu avô ele tem 90 anos. Né? Vocês estão me ouvindo bem? A Ju travou para mim. Tá legal, Ju? Agora travou. Você travou para mim. Você travou para mim. Eu tô travando para você? Tava um pouquinho, agora parece que normalizou. Você travou, tá travando para mim também. E não sei se é a minha ou a sua, se é as duas, você não quero que aconteça lá. Né? O mundo não quer, o mundo está contra nós. Vamos lutar contra o mundo. Né? Deixa eu colocar aqui no 4G para ver se melhora. Só um segundo, tá? Talvez caia um pouco o trave, mas só porque eu vou tirar aqui o... Tá. Vamos aguardar. Voltou? E aí, Ju, melhorou? Melhorou. Tá a mesma coisa, tá pior? Não, tá melhor. Melhorou? Você tá me vendo? Pronto. Então, vocês estão me vendo? Tô sim. Pessoal aí, se puder dizer se também está me vendo. Na Falcão, você vê aí bem a Ju e ouve bem a Ju? O teu tá ok, Daniel. Ó, e a Ju, tá legal? Respondam aí. Bom, eu vou seguir então, tá? Vocês vão avisando aí. Então, meu avô tá com 90 anos. Eu olho para ele ainda tem um vigor físico muito bom. Mas, cara, são 90 anos. Né? E, às vezes, a família olham para a realidade, né, desses velhos, né, e querem ignorar, olham para a realidade dos doentes e querem ignorar a realidade física deles. Quer dizer, negar a morte não é algo tão raro. Ao contrário, hoje em dia é algo extremamente comum. Então, assim, me causa surpresa, mas não me causa surpresa essa pergunta. Sim, Você realmente acredita que a morte existe? Porque no fundo,
quase ninguém acredita. É verdade. Quase ninguém acredita que essa danada existe. A gente olha para um velho desse e diz, não, é chatice, é randezice, pô, não me deixa em paz. Cara, aproveita que ele está indo. Aproveita que ele está morrendo. Falta pouco para ele. Falta pouco, sei lá, 2 anos, 1 ano, 6 meses, 3 meses. Né? Dias antes da minha avó morrer, né, eu já tenho essa percepção, né, pô, daqui a pouco vai. E eu sou muito grato a Deus porque eu tive a graça, e não é de engraçado, de bênção mesmo, de ter muitas mortes traumáticas na minha vida, e boas. Né? Então, uma delas, a minha avó, morava comigo há anos, né? Ela um dia fez, meu filho, tira aqui minha pressão. Né? E eu fui com a faquinha na pra frente dela, peguei a faca, apontei pra cara dela, fez, quer que eu corte na jugular ou no punho? Né? Ela começou a rir, não tire não, verifique minha pressão. Né? Eu fui lá, verifiquei, assim, dias depois a velha estava morta, mas morreu no meu colo. Quer dizer, a morte, se nós conseguimos tratar a morte com naturalidade, é sinal de que estamos vendo bem. Se não conseguimos tratar a morte com naturalidade, é sinal de que não estamos vendo bem. De que estamos vendo tão errado como se fosse a segunda vida. Né? Por isso a morte é tão ignorada. Porque hoje em dia quase ninguém vive bem. Hoje em dia se vive vida, hoje em dia vive-se a vida de animais. Só que o homem esquece que ele é um ser diferente. Ele é um ser voltado à transcendência. É um ser voltado para, que precisa voltar-se para fora. Precisa voltar-se para os valores supremos, como você falou aí, verdade, beleza e bondade. Precisa se voltar para algo assim, que é maior do que ele. Precisa voltar para o ser em ato puro. Quem não faz quem não dá esse passo, fatalmente vai viver um mundo de bicho, um mundo materialista. O cachorro não pensa na morte, a baleia não pensa na morte, quando não tem consciência da morte. O homem hoje virou um bicho que não tem consciência da morte. E a gente acaba vivendo como seres, né, que não conseguem juntar 1 mais 1 e somar com 2. E que, cara, eu sou material. Também. E minha parte material vai se desfazer tão logo. Tão logo. Então, aquelas respostas que você deu, né? Pensar na morte dos entes queridos é fundamental para eu amá-los. Por quê? Porque quando eu penso que ele morre, eu penso que eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu penso que eu tenho que socorrê-lo de alguma forma no agora. Porque eu não tenho amanhã. Se eu não tenho amanhã, eu não posso perder tempo com o que não vale a pena. Eu começo a hierarquizar as relações, eu começo a hierarquizar a minha vida de acordo com o que mais vale. Ora, mais vale eu cuidar da minha esposa, do meu filho, do que eu responder a perguntinha do Instagram. Foda-se a pergunta do Instagram. Mais vale eu cuidar do meu pai do que, tá lavando o carro. Mas a gente começa a hierarquizar as coisas. Quando a gente entende que a morte é presente, eu não perco tempo com o que é supérfluo. Eu vou fundo. Daí a dificuldade das pessoas, que alguns entendem aí sobre a teoria de Olavo, a descrição das camadas de Olavo, as passagens mais difíceis de camada, quais são? É da 4ª para a 5ª e a passagem para a 8ª. 7ª para a 8ª. Que são 7ª para a 8ª. Que são passagens de quê? Ora, da 4ª para a 5ª, eu preciso fazer o quê? Um movimento de transcendência. Eu não sou o centro do mundo. O mundo não precisa olhar para mim e corroborar aquilo que eu sinto afetivamente. E eu preciso sair disso e olhar, começar a olhar. Caramba, tem um mundo diante de mim. Eu não sou o mundo. Eu tenho um olhar transcendente, embora ainda material, mas ótimo, é transcendente. Na 7ª para a 8ª, a transcendência ganha um peso eterno. Que é um peso de caceta. Depois daqui tem algo. Caraca, como eu estou gastando a minha vida? Isso aí. Essa pergunta é super importante. É super importante. Como eu estou gastando a minha vida? De que forma eu estou entregando o sangue que corre nas minhas veias?
Se eu não consigo fazer esta passagem, eu não consegui ainda um ato puramente humano. É um ato de oferta total de si. Quer dizer, a morte, e eu gosto muito da morte. Eu gosto muito da morte. Eu tive algumas experiências boas. Eu vi meu avô morrer, eu presenciei, assim, eu vivi de perto o sofrimento dele no final, com câncer de próstata. Eu vi minha tia morrer, eu já vi minha tia, já vi duas tias avós morrer, uma no dia, outra no outro. Era enterrando uma e recebendo notícia que a outra morreu. Quer dizer, a minha avó morreu no meu colo. Quer dizer, assim, por bênção, eu tive sorte de ter essas mortes presentes. Eu tive sorte de ter essas mortes presentes. Então, cara, não dá para negar a coisa mais real. E eu tive a graça também de topar, me interrompa quando quiser, viu? Eu tive a graça também de topar com uma menina de 14 anos num colégio municipal de João Essa Pessoa, história é no muito ensino boa. médio. Conta aí pro pessoal. E puta que pariu, que história. Eu fui fazer uma pesquisa lá no colégio, eu reuni a turma num círculo, né? E eu trazia alguma história em quadrinho que falava sobre a morte. Geralmente levava a história de Calvin, Turma da Mônica, enfim, coisas bem bobas, bem sutis. E começava a discutir qualquer coisa sobre a morte, qualquer coisa, a partir do desejo deles. Em um dos dias, a menina de 14 anos, não lembro o nome dela, e também não, se eu lembrasse, me ia dizer, sei lá, Maria estava sentada do meu lado esquerdo, 3 cadeiras depois de mim, na esquina, e ela começou a falar. Eu questionei, eu digo, pessoal, seria muito melhor se nós fôssemos imortais, porque nós teríamos todo o tempo do mundo para fazer o que quiséssemos. E Maria fez, não, Daniel. 14 anos, pô, eu era um estudante universitário, pô, eu tava quase me formando, pô, ela devia me respeitar e obedecer o que eu disse. E ela disse, não, Daniel. Eu digo, mas como não, Maria? Você tá ficando doida? Se eu sou imortal, eu faço tudo que eu quero na hora que eu quero. Ela disse, se a gente fosse imortal, a gente não faria nada de valor. Eu disse, porra, essa não leu Frank. Mas não tinha lido Frank. Ela tem uma coisa mais profunda ainda. Ela tinha uma experiência. Ela disse, começando a chorar, ela disse, certo dia eu estava na minha casa vendo televisão e minha avó me pede um copo d'água. E eu grosseiramente respondi que não ia, que estava vendo televisão, que ela se virasse. E de repente eu percebi que meu avô passou, foi na cozinha, silenciosamente pegou o copo de água, voltou para o quarto e deu para a velhinha dele. E ela já com lágrimas nos olhos. E passou, fui dormir, quando acordei no outro dia, a minha avó estava morta. E minha última palavra para ela foi uma palavra rude. E ela desabou no choro, de angústia. E eu olhava para ela e digo, e agora? Tu pode fazer algo pela tua avó? Ela disse, não. Tu pode desfazer o que tu fez? Ela disse, não. Mas tem alguém por quem tu possa fazer que tua avó se alegraria que tu fizesse? Ela disse, sim. Disse, a quem tu poderia se doar que tu não de alguma forma que tu não fez pela tua avó? Ela disse, se eu fizer tratar bem o meu avô, muito bem, minha avó ficaria muito mais feliz do que se eu tratasse ela bem. E aquele choro de angústia virou um choro de alívio. Porque ela encontrou um sentido, porque ela percebeu que a morte fez ela parar de perder tempo com o que não valia a pena. A gente pode evocar essa experiência. A morte nos leva a viver uma transcendência total. Cara, eu vou morrer. Nós vamos morrer. Maurício Golinelli, você vai morrer. Lindinei, você vai morrer. Quando eu não sei, cacete, eu não sou o Deus. Eu sou um mortal. Eu vou morrer quando tiver que morrer. Mas a pergunta não é quando eu vou morrer. A pergunta é como eu vou morrer. Com uma profunda alegria de ter vivido, fazendo o que eu deveria, ou com uma profunda angústia de puta merda. Quem fui eu? A morte serve para isso, né? Mas enfim, falei muito já. Não, é isso. E é assim, a morte, ela é uma boa conselheira, como eu estava dizendo nisso, ela é um bom guia, né, de como a gente vive. Quando você falou assim, a pergunta é como eu vou morrer, e a pergunta também é, né, elas são juntas, como eu vou viver, ou como estou vivendo, até lá, que pode ser até lá, pode ser até daqui a 1 minuto, pode ser, eu não sei, a gente não
não tem a menor noção disso, né? Então, assim, a gente fazer o exercício de refletir sobre, não só sobre a própria morte, sobre a morte das pessoas que a gente ama, né? Isso realmente guia, é um bom guia para a nossa vida, né? Você estava falando de o quanto que a gente se doa, o quanto que a gente entrega. Quer dizer, a vida é justamente sobre isso. Viver é sobre entregar-se, é sobre queimar-se feito uma vela, que nasceu para esse fim, por algo, por alguém. E eu me lembro eu não sei se foi deve ter sido em alguma aula, enfim, nas nossas conversas aí, você fala isso, né, assim, bastante, e é isso, assim, eu acho incrível, que o como que a gente vive, porque às vezes também a gente coloca a coisa como muito grandiosa, na verdade a gente parar e olhar para a nossa realidade, olhar para o nosso dever, né? Quando a gente está muito amedrontado com a morte, certamente a gente está vivendo uma vida de merda, a gente está fugindo do que a gente deve fazer aqui, né? E a gente, assim, no fundo, se a gente for muito verdadeiro com a gente mesmo, a gente sabe. A gente pode não querer admitir, a gente pode querer viver em negação, certo? Mas se a gente fosse fazer um exame de autoconsciência extremamente verdadeiro, algo que como você estava falando, né? É algo que se dá no íntimo, na solidão, no silêncio. Né? Precisa desse momento, né, denso para a gente chegar aí, aonde é o lugar que importa verdadeiramente. Né? Então, assim, o quanto que eu tenho servido aos demais. Quer dizer, é que às vezes a gente pensa assim, não, mas vai ter uma coisa muito genial na live, vai ter uma coisa muito diferente. Cara, é isso, assim, mas são coisas, como você falou, me surpreende, mas não me surpreende, né? Tipo, você acredita mesmo na morte? É justo isso. Quer dizer, a maior parte de nós, né, o que eu estava falando, tem vivido assim. É quase como numa eterna fuga, né? De encarar o que deve ser encarado. E de olhar para o nosso dia a dia e pensar, né? Quer dizer, sei lá, se eu sou mãe, que eu seja a melhor mãe para os meus filhos. Porque, assim, o meu filho pode morrer hoje. E se ele morrer hoje? Eu entreguei tudo para que a alma dele fosse para um lugar bom, entende? Que depois que passa, é como você dá o exemplo dessa menina, né? Que bom que você conduziu ela ali a ela poder encontrar um sentido naquilo ali, naquele desespero que se instalou nela, né? Que é a recordação do último momento em que ela fala, que ela se dá conta, pô, perdi tempo. Quer dizer, não há como perder tempo, não há como perder tempo. A gente não pode estar aqui nessa vida perdendo tempo, deixando as coisas acontecerem. A gente tem que viver intensamente, né? Assim, não ter medo de entregar com intensidade, né, as coisas que a gente tem que fazer, né, as pessoas que a gente tem que cuidar. Né? Então, se eu sou uma psicóloga, cara, que eu seja a melhor para os meus pacientes, a melhor que eu puder ser, intensa, 100%, me doando por inteiro, sem reservas. É isso, né? A vida é isso. Né? Se a gente faz menos que isso, falta. E aí a gente, quando pensa, meu Deus, a morte, pronto. É um terror. É uma coisa absurda. E aí, assim, se for possível, eu gostaria de fazer um pedido que eu estava aqui falando e estou me lembrando que deve ter sido aí quando eu falo, gente, para quem não sabe, né? Deve ter sido numa aula e tal, que o Daniel tem cursos aí. Eu já fiz pela segunda vez, não fui uma aluna tão dedicada na segunda, mas na primeira, pô, fui assim, né? Nesse eu fiquei de reprovação, mas eu acho que deve ter prova final ainda aí para recuperar, então vamos ver. Mas assim, mas assim, eu lembro que em algum momento você contou uma historinha que é tão genial, tão sensacional, assim, quer dizer, não é que seja genial, é que é sensacional. E eu gostaria que você contasse aqui para o pessoal que está tendo a oportunidade aqui de acompanhar a live com a gente, porque de uma forma tão bonita diz algo tão importante, que é isso que a gente está conversando, que é a história do escultor que esculpe a pedra e do monumento que a gente quer fazer da nossa própria vida, né? O que a gente... Enfim, queria que se você pudesse contar, acho que é muito interessante. Posso.
Eu estava pensando nela agora, né? Antes de você pedir. Porque assim, por que é que a morte pesa tanto no nosso peito? Porque na morte uma coisa fica definida. Eu sou isto. Imagine um pintor que está pintando um belíssimo quadro e na outra pincelada caga todo o quadro, borra todo o quadro e acabou. Esse quadro é a vida dele. Imagina um pintor que tá lá, o quadro não tá legal, mas ele no final coloca um traço sublime que, assim, de alguma forma salva toda a pintura. A morte é esse último ato. É um último ato onde eu defino quem eu sou. Quer dizer, quando eu olho pra Ju é uma pessoa boa, mas ela pode fazer uma merda em qualquer instante e deixar de ser a pessoa boa. Quer dizer, eu posso deixar de ser um psicólogo que ajuda as pessoas e no final ser um psicólogo que merda de psicólogo foi esse? Porque o último paciente da vida dele, ele se destruiu. Então, a morte, ele é a última pedra que nós colocamos sobre a nossa existência, sobre quem eu sou, sobre o monumento da nossa existência. Né? Essa historinha é o seguinte, é uma fábula de que um prefeito comprou uma grande pedra, né, e colocou na praça central da cidade e contratou o melhor escultor da região para esculpir e deixou ele livre. Disse, olha, faça o que você quiser, contudo, faça algo belo. Escultor, tudo bem, vamos lá. Chegou lá no primeiro dia com sua entalhadeira, começou a entalhar aquela pedra bruta, grossa, sem forma, definida. Naquela praça tinha um grupo de moleque que toda tarde jogava bola depois da aula e um dos pirralhos começou a observar que aquele cara estava lá todo dia batendo naquela mesma pedra, né, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção. E passados os dias, passadas as semanas, a criança começou a perceber que aquela pedra tomava uma forma familiar a ele, a criança. E ele começou a ficar curioso. Caramba, eu conheço isso. E começou a olhar. E no final da escultura, o escultor esculpiu um belíssimo cavalo. E o pirralho saiu louco, assim, feliz, contente, que ele conhecia a figura para o escultor, e disse, moço, como o senhor sabia que tinha um cavalo dentro dessa pedra? Ora, tinha um cavalo? Ora, se eu disser que não, né, como o cara fez o cavalo? Mas tinha um cavalo? Se eu disser que sim, que tinha um cavalo, eu digo assim, o cara não tinha outra possibilidade de fazer outra coisa. Não tinha outra possibilidade de fazer outra coisa. Dizer, tinha ou não tinha? A verdade é que sim, claro que tinha. Só que podia não ter. Não ter o cavalo esculpido belamente, porque o cara podia fazer qualquer merda na vida dele. Quer dizer, a vida da gente é como essa pedra bruta. Nós nascemos e somos uma pedra bruta. Cada ato nosso é uma entalhada nessa pedra bruta. Um grito que eu dou na minha esposa, um grito que eu dou na minha filha, sem necessidade alguma, é uma entalhada errada, que fere a feição bela deste cavalo, deste cisne, que eu estou entalhando. Um gesto de profunda ternura, profundo amor, é uma entalhada perfeita, onde eu deixo a pedra lisa, macia, envolta, bela. Então, a dificuldade da nossa existência é entalhar a pedra bruta da nossa existência, para que no fim, no último ato, dentro da nossa morte, nós possamos morrer ainda dando uma entalhada, né, que vale a pena. Dando uma entalhada que, caceta, que obra. Caceta, olha esse Davi. Fala, filho de uma égua, porque tu é perfeito. Olha esse Davi, porque tu é perfeito. Ou nós podemos olhar para a nossa história e dizer, que merda de obra foi essa? O desespero diante da morte vem porque as pessoas não sabem olhar para a existência humana, para fora de si. Uhum. E acabam entalhando qualquer merda, qualquer coisa. De manhã eu fiz uma live, Ju, e eu lembrei que você falava agora, você falou exatamente o que eu falei na live.
né, em outras palavras, que eu peguei uma música de Baden Powell e Vinícius de Moraes, né, chamada Berimbau. Não sei se conhece, né? Deve conhecer. Diz assim, né? Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Ora, quem de dentro de si não sai, na verdade, não começou a viver. Esse cara que não sai de dentro de si, não virou gente. Esse cara que não sai de dentro de si, como vai ser a morte dele? Desesperada. Vai ser desesperada. Porque no fim, para eu morrer bem, eu preciso estar bem com a minha vida. Na dimensão horizontal, estar bem com os meus amigos, bem com a minha comunidade, bem com a minha família, bem com os pacientes. E na dimensão vertical, a vida ela se dá nesses eixos. Uhum. Se dá nesses eixos. A vida não é só material. Eu só consigo morrer bem se eu percebo que eu sou um ser que caminha para a frente e para o alto. Se eu caminho só para a frente, só para a matéria, falta uma coisa que é a coisa do espírito humano. Falta uma transcendência total. Falta eu reconhecer que, caceta, tem um cara aqui que criou essa porra toda. Que criou a mim. Se eu não consigo olhar para esse ato perfeitamente verdadeiro, perfeitamente belo, perfeitamente bom, se eu não tenho essa relação, eu não ando. Elizabeth Lucas, que é uma das maiores logoterapeutas do mundo, ela conta em seu livro Psicologia e Dignidade, Psicologia e Dignidade, ela diz que o povo que saiu da prisão, da escravidão do Egito, ele era guiado por uma nuvem. A nuvem ia à frente e acima. Quer dizer, eles só saíram porque caminhavam para frente em direção à nuvem que estava lá na frente, mas em direção ao céu que também estava lá em cima da nuvem. Então, nesse ditame, nesse íntere, eles conseguiram caminhar até a Terra Prometida. Quer dizer, nós só conseguiremos caminhar até a nossa Terra Prometida, que eu não sei onde é, não sei qual é, eu vou tocando à medida em que eu existo, né, como gosta de dizer o grande nosso professor, mentor, orientador Pacheco, né, eu só existo quando eu saio de mim, quando eu faço um esforço, uma força que me leva para fora de mim mesmo, né, que eu saio de mim e encontro algo a fazer, encontro uma vida a entalhar, encontro um gesto a dar, encontro a oferecer. Se eu não faço isso, a gente não vai conseguir. Eu não vou conseguir morrer em paz. Uhum. É o Ivan Illich. É o Ivan Illich. Só que a morte, ela não é só o fim. Ela é um ato. Eu gosto de pensar como no teatro, onde cada cena, né, cada cena é composta de um conjunto de atos. O último ato da última cena da minha vida, da peça da minha existência, é a forma como eu vivo. É a forma como eu morro, melhor dizendo. Esse é o último gesto, do último ato, da última cena da minha existência humana. Como é que eu vou morrer? Eu vou morrer preocupado com a minha dor? Eu vou morrer preocupado com quem está ali perto de mim e precisa de algo de mim. Que tem algo de mim para aprender, para saborear, para caceta. Quer dizer, quem vai ser eu? No fim da morte, quem sou eu? Uhum. Então, assim, a morte, ela precisa se fazer presente. Ela precisa ser mais falada. Né? A morte precisa se fazer presente. Ela precisa ser uma presença diante de nós. A morte precisa ser uma presença diante de nós. Se nós não meditamos sobre isso, nós terminaremos desesperados. Ou desesperados diante da morte de um ente querido, ou desesperados, o que é pior, diante da minha própria morte. Uhum. Porque depois que um ente querido morre, eu posso corrigir a minha vida. Uhum. Depois que eu morro, eu não posso corrigir mais nada. Eu morri. Uhum. Fui. Acabou-se. Sim. E é interessante isso, que aí, enganchando um pouco aqui, né, que enfim, né, tô totalmente aí
100% de acordo com tudo, mas ainda tem algo que eu estava me lembrando, que eu recebi na caixinha lá, algumas pessoas colocando, eu nem não tive tempo de responder tudo, falando sobre fé, não, mas eu não tenho medo da morte, porque eu tenho fé, coisas assim, né? E aí a gente entra também num universo que pode ser um pouquinho perigoso, ou um pouco bastante perigoso. Que, assim, enfim, a fé, a fé nos é dada, né? É uma graça. Não é questão de ter fé, eu tenho fé, então, sei lá, eu não tenho medo de morrer. Isso não está vinculado uma coisa com a outra, né? Eu não sei se a pessoa ela consegue compreender exatamente o que é uma coisa e o que é a outra, né? O que a gente está dizendo aqui. Porque, assim, a gente tem que lembrar que, enfim, se você tem uma religião, se você pratica, se você acredita em Deus, ótimo. Mas, assim, Deus é misericordioso, mas também é justo. Nunca nos esqueçamos disso. Então, assim, não é porque eu tenho uma fé, né, um desejo, eu acredito muito, eu rezo aqui todo dia. E aí, por isso, pela minha vontade, o meu bel prazer, quando, né, eu passar daqui para lá, pronto, irei para o céu, tudo vai dar certo, etc. As coisas não são assim. A gente não pode ser tão bobo assim, tão inocente, né, a esse ponto. Quer dizer, mais uma vez, se você tem fé, se você tem uma religião, se você acredita, né, que isso não acaba, como a gente está dizendo aqui, né, existe a transcendência, e se a gente não se dá conta disso, de alguma maneira, a gente está preso a um mundo, a uma morte desesperadora, né, porque falta sentido, um sentido maior nisso tudo. Então, assim, mais uma vez, como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido bem a sua vida? Porque, assim, não é porque você vai à missa todos os dias, reza 20 terços por dia, amar a Deus é amar antes ao próximo. Né? Então, assim, não adianta eu rezar 40 terços, ir à missa, e eu sou incapaz de amar o irmão que está do meu lado, de fazer o bem, de ser caridoso. Quer dizer, mas eu amo muito a Deus, eu vou para o céu, sei lá. Não é, quer dizer, não sejamos, é um convite a mais, a que não sejamos inocentes, bobos alegres. É uma tolice. Isso, é uma tolice. Exatamente. É uma tolice. Né? Uma imaturidade. A maioria das pessoas que eu conheço que dizem isso, né, se morressem hoje, morreriam no desespero. Sim. Por quê? Porque só não morre no desespero quem tem uma vida unida à verdade. Isso aí. Só que, caceta, se eu tenho uma vida unida à verdade, eu vou ser verdadeiro sempre. Eu não vou justificar as minhas falhas, eu não vou justificar nada para dar um jeitinho. Eu vou entregar o meu peito aberto a qualquer pessoa que se apresente diante de mim, correndo o risco de ser destruído. Isso aqui é o amor, foi isso que o Cristo fez. Correu o risco de ser destruído e foi destruído, cacete. Uhum. É o amor ele não viveu. Exatamente. Então, só alcança a morte que traz paz, é a morte de alguém, nem que seja no meu último ato de vida. Uhum. Nem que seja no último ato de vida. Só que é arriscado esperar o último ato de vida. Você pode não ter tempo. Isso. Você pode não ter consciência. Né? Você pode morrer dopado no UTI, fudido. Você não pode ter o último lapso de consciência para dizer, porra, entende? Que merda. Pode não dar certo. Então, assim, só morre em paz quem vive, de fato, uma vida profundamente mergulhada na verdade. Ou, pelo menos, em busca disso. Isso. Em busca da verdade, inteiramente em busca da verdade. Se nós não temos isso, essa disposição, a morte vai ser necessariamente um desespero. Porque no ato da morte, eu vou topar o meu olhar com o olhar da verdade, com o V maiúsculo. Eu não vou conseguir mentir para ele, porque ele é a verdade, cacete. Uhum. E aí, o que é que vai acontecer?
o desespero de ter vivido tão errado vai abundar a minha vida de tal forma que, puta merda, perdi tudo. Joguei tudo pro alto, né? Joguei tudo. Ou eu me mato, ou eu morro desanimado. Ou eu me mato, ou eu morro desanimado. Por quê? Porque eu não levei a sério a vida que eu tinha, sabendo que eu sou finito, sabendo que eu sou mortal, e sabendo que a minha mortalidade, a minha temporalidade, contém uma imortalidade, contém um infinito. Contém um infinito. Tem uma frase de Terezinha que eu gosto pra caramba, que ela diz assim, em um dos poemas dela, não lembro aonde, que ela diz assim, pra mim Terezinha é uma das melhores psicólogas do mundo. Quem dizer que acha ruim, exploda-se. Né? Mas ela tem uma frase que ela dizia, eu não vou lembrar exatamente, mas ela dizia mais ou menos assim, desenhaste-me com saudades do infinito. Caceta, que negócio bonito. Desenhaste-me com saudades do infinito. Se não é isso, é algo próximo disso, né? Desenhaste-me com saudade do infinito. Cara, o que é que ela está dizendo? Quer dizer, a minha alma tem uma sede de algo grandioso. É isso que me faz viver. É o desejo de saciar esta sede. Que é uma sede do espírito. Uhum. A grande dificuldade de lidar com a morte hoje em dia é porque a sede que quer ser matada é uma sede do psicofísico. É uma sede de bem-querer. É uma sede de bem-estar. É uma sede de boas sensações. É uma sede que passa. Ora, era isso que o Cristo dizia lá para a palavra, no poço do Jacó, para a mulher. Né? Que tinha um bocado de marido, não tinha ninguém. Ué, se tu soubesse quem sou, tu pedia de mim a água, que é uma sede que não passa, cacete. Por que essa sede não passa? Porque não é um guto de gole d'água. Uhum. É uma sede que alimenta a alma. Quer dizer, é aqui que entra, de fato, a vontade de sentido do homem. Isso. É aqui que entra. A minha vida precisa ganhar um sentido. Mas não ganha se eu não penso no que eu faço diante da morte. Perguntaram a Terezinha uma vez, se fosse morrer no outro minuto, no próximo minuto, Terezinha, o que é que você fazia? E ela estava aguando no jardim, né? Ela dizia, eu continuaria aguando no meu jardim. Especialmente bem. Exatamente. Divinamente bem. As flores mais bem aguadas do mundo. Eu dando a formação lá na comunidade que eu faço parte, uma vez eu olhei para o pessoal e disse, olha, pessoal, é o seguinte, imagina o seguinte, dando um curso, uma formação sobre formação humana lá, né? Eu dizia, pensa que estamos tendo uma formação e nós vamos morrer agora de 23 horas. Né? 23 horas. Nós estaríamos já que iríamos fazer tudo o que nós planejamos, nós daríamos jeito de fazer outra coisa. Ninguém disse, ninguém. Comunidade religiosa, porra, eu acredito em Deus. Comunidade religiosa. Né? Ninguém disse, não, Daniel, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo. Todo mundo corrigiria algo. É isso que a morte nos faz. Se eu penso na morte, se eu acordo e penso, caramba, se for meu último dia, eu faço o que eu devo? Eu faço perfeitamente bem o que eu devo? Ou eu vou corrigir, vou para qualquer coisa para me corrigir, porque eu preciso corrigir a minha vida, para não morrer tão tolo. Isso. É isso, né, assim, e a gente já tá, deixa eu ver, eu tava até sem relógio, fui buscar aqui no iPad. Temos 5 minutos, mas, né, isso que você tá dizendo, né, quer dizer, é a gente fazer, se a gente vive a vida bem, enfim, nos alimentando do que a gente precisa se alimentar, né, com tudo que a gente está falando aqui ao longo desse tempo, se a morte chega, se eu tenho o anúncio de que vou morrer, é isso, eu sigo fazendo aquilo que eu estou fazendo, como, né, você estava falando, quer dizer, porque é isso, é aqui que está a minha entrega agora, né? É isso que eu preciso fazer. Agora, se eu estou com muitas dívidas, digamos assim, né? Se eu estou deixando tudo para lá, se eu estou perdendo tempo, se eu estou empurrando com a barriga e achando que sempre, não, mas amanhã, mas semana que vem. Quer dizer, a própria procrastinação, eu até vou fazer uma live com o Lucas sobre procrastinação, enfim, já é um anúncio de coisas que eu vou falar, porque não tem muito como fugir disso. Entende? Quer dizer, no momento em que eu falo, caraca, eu vou morrer, como que eu vou deixar o que é útil, o que é útil não, o que é essencial
para minha boa vida, para eu ter uma boa morte, digamos, para lá, para amanhã. Pode ser que amanhã não esteja aqui. Vou deixar para semana que vem. E aí, quando eu morrer, eu vou chegar lá e falar assim, não, mas é que... Peraí, aqui não deu tempo. Veio uma semana antes e aí eu não estava preparado. Quer dizer, o que é isso? Ó, eu falei dele... Ah, é o Lucas. É isso mesmo, o Lucas aí. Olha aí, grande Lucas. Pois é. Faremos uma live sobre procrastinação. Quer dizer, enfim. Eu tenho um paciente, Ju, que, né, ele negava essa perspectiva. Eu não vou morrer hoje não, nem vou morrer amanhã, nem vou morrer depois. Sei que eu não vou morrer. Eu digo, beleza. Uma semana depois, esse cara estava pensando em suicídio. Porque ele se deu conta do desespero que é viver. E da responsabilidade que é viver bem. Uhum. E ele não estava querendo abraçar essa possibilidade. Quem nega a morte se desespera. Isso é brutal. Tem um cântico nas escrituras que é o cântico de Simeão. Diz assim, deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometeste, Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação. Né? Enfim, deixai agora o vosso servo ir em paz. Quando a gente for dormir agora, 10, 11 horas, vou atender a pessoa já 10 horas, eu dormir lá para meia-noite. Né? Quer dizer, vamos dormir, vamos dizer essa frase. Deixai agora o vosso servo ir em paz. Morreríamos em paz de fato se não fôssemos acordar no outro dia, sabendo que não vamos acordar, ou iríamos morrer angustiados? Quer dizer, para eu dizer essa frase, deixai agora o vosso servo ir em paz, eu preciso ter vivido o meu dia de forma tão brilhante, não perfeita, não dá para ser perfeito, mas de forma tão brilhante que eu digo, caceta, hoje eu me entreguei, hoje eu derramei, né? Hoje a cera que arrodeava esse pavio que eu sou, eu pareço mesmo um pavio, né, fininho, né? Hoje essa cera que cerca o pavio que eu sou se queimou todo, se derramou todo sobre este altar da vida, o altar da existência humana. Uhum. Eu me derramei por todos que precisaram de mim. Só diante disto eu consigo dizer, deixai que o vosso servo vá em paz. É isso. Ele não consegue. Sim. A vida é propriamente isso. Né? É deixar-se queimar feito uma vela. Se a gente é incapaz disso, a gente não consegue. Não consegue fazer essa passagem da forma como a gente está colocando aqui. Veja que interessante, você falou aí, né? Se eu não me derramo em amor pelos meus que estão aqui agora, como eu vou amar o Deus que eu nem vejo, cacete? Beleza. A 8ª camada só chega para quem, nesse movimento de sair de si, começa a perceber que tem um mundo que ele pode enfrentar, depois começa a perceber o mundo que ele pode servir, depois ele serve de forma tão intensa que ele não falta em nada, ele se dá totalmente a todo mundo. Depois de ele fazer isso durante um bom tempo, é que a morte chega. Quer dizer, não tem outro caminho para a boa morte, senão a entrega a todos que precisam da minha ajuda. Não tem. Não tem. Uhum. Ou isso, ou o desespero. Uhum. Isso. E com isso, faltando menos de um minuto, eu agradeço muito. Para mim, uma alegria mesmo dividir esse espaço com você, Dan. E ainda mais falar de algo que, né, eu acho que se eu pudesse deixar aí se nós pudéssemos, né, deixar de presente, é um pouco isso que a gente falou, é quase como um exercício de, se você não tem esse hábito, pense na morte 2 vezes ao dia, ao acordar e ao se deitar. Isso ajuda muito. Mas pense com densidade, como você estava falando, né, com peso, com a gravidade que merece o tema. Né? Não de qualquer jeito. Eu posso morrer, mas eu não vou morrer. Não, aí não adiantou nada. Né? Isso é um exercício que nos ajuda a viver bem. Viver em busca de alcançar a potencialidade que é nossa, que nos cabe, que é de sermos humanos. E de a gente alcançar a transcendência para poder, de fato, não só viver bem, e assim ter uma